Olá, meus amores! Nós estamos aqui para mais uma videoaula da disciplina de português com a tia Girlane e nós vamos aprender hoje sobre homônimos e parônimos. Lembrando que essa é uma continuação da nossa primeira aula de apresentação do conteúdo que foi vista aqui no nosso blog, tá bom? Então, nós vamos iniciar apresentando para vocês o que é uma palavra homônima, tá? O que são homônimos? Homônimos são palavras que têm sentidos diferentes, mas a mesma pronúncia ou grafia. Para nós entendermos melhor, vocês vão pensar que palavras homônimas são palavras escritas iguais, têm um som. Quando eu falo, eu pronuncio o som igual, mas que elas têm sentidos diferentes, tá bom? Então, nós vamos observar que quando eu falar a palavra homo, tá? Homo, escritas iguais, sentidos diferentes. Grafia é de escrita, tá bom? Então, homônimos, palavras com escritas iguais, que em sentidos diferentes, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar mostrando para vocês exemplos da palavra são, certo? Então, eu vou colocar aqui são. São, verbo ser, e são de sadio. Vamos observar que as duas palavras são, elas são escritas iguais, certo? Ela tem a escrita igual. Só que o sentido dessa palavra é diferente. E ela tem igualdade tanto na grafia quanto na pronúncia. Mas são, por exemplo, eu digo assim, são vem do verbo ser, né? Então, eu posso conjugar, no caso, eles estão, ou eles são, melhor assim, né? Eles são médicos. Então, são do verbo ser. Agora, eu posso dizer também, ele chegou são e salvo. Olha a frase, ele chegou são e salvo. Quando eu digo que ele chegou são, esse são não é verbo. Esse são é da palavra sadio, quer dizer que ele chegou bem, tá bom? Então, vamos observar que a palavra são, elas têm a pronúncia igual, elas têm a grafia igual, mas elas vão ter sentidos diferentes. Elas são chamadas de homógrafas, tá bom? Palavras homógrafas. Continuando, vou colocar aqui mais outro exemplo. Nós temos aqui a palavra cela com C, certo? E cela também. Só que nós temos cela com C, referente à cadeia, né? Prisão. E cela de cavalo, tá? Então, nesse caso aqui, elas são palavras que elas têm a escrita parecida, não é isso? Cela, mas elas têm a mesma pronúncia. Cela, cela. O que é que vai diferenciar? É o significado dela, é o sentido dela. Então, cela com C de prisão, cela com S de cavalo. Elas são palavras heterógrafas, tá bom? Então, elas são diferentes da palavra são, mas todas são homônimos, tá bom? O que é que vai diferenciar homógrafas de heterógrafas? Porque homógrafas, quase que não saía, são palavras que elas têm a mesma escrita, certo? E heterógrafas, certo? Ela tem a escrita parecida. Só vai ter a mesma pronúncia. Desculpem aí. Continuando.
Vamos colocar agora para vocês mais outro exemplo. Nós temos a palavra selo e selo. Lembra que nós estudamos há 2 semanas atrás sobre ditongos abertos, ditongos fechados, palavras abertas, palavras fechadas, nasalização, oralização. Então, quando eu digo selo, né, a presença aí do acento circunflexo é um substantivo. E quando eu falo selo, eu estou falando selo de quê? Selo de colocar em carta, selo. E eu posso dizer selo do verbo selar, certo? Eu selei uma carta. Nesse caso aí, já é verbo. Então, essas palavras, ela tem o quê? Ela tem a mesma escrita, ela tem a mesma pronúncia, mas ela tem significados diferentes. Então, quando eu falo selo e selo, são palavras o quê? Homógrafas. São homônimos? São homônimos homógrafas. Por quê? Porque ela tem a mesma escrita. Continuando a explicação, nós vamos ter ainda outros exemplos. Eu tenho acento com C, que é um sinal gráfico, e acento com 2 S's, que é lugar de sentar. Nesse mesmo exemplo, meus amores, eu tenho também exemplos de palavras homônimas, mas que são palavras o quê? Heterógrafas, porque elas têm o mesmo som, elas têm o quê? O mesmo som, mas elas têm a escrita diferente, né? A escrita delas, e ela também tem significados diferentes. Então, elas são heterógrafas. Continuando a nossa explicação, nós vamos falar agora sobre parônimos. O que são parônimos? Então, parônimos são palavras de sentidos diferentes que apresentam entre si certa semelhança na grafia e na pronúncia. Meus amores, quando vocês lembrarem de parônimos, lembrem bem, se é parônimo, é palavra parecida. A gente vai sempre associar isso, tá? Parônimos com parecer, parece. Então, são palavras parecidas. Vamos novamente fixar essa frase. Palavras de sentido diferente apresentam certa semelhança na grafia e na pronúncia. Então, vamos colocar no exemplo? A tarefa foi com facilidade. A tarefa foi com facilidade. A outra frase, puxa, como a fila está? Nós vamos usar aí para preencher a palavra cumprida, tá bom? Então, a tarefa foi cumprida com facilidade. Puxa, como a fila está comprida. E agora, o que é que eu vou usar? Comprida, cumprida, com O ou com U, né? Então, é uma palavra parônima. Ela vai ter sentido diferente, mas ela tem uma certa semelhança quanto à grafia dela e na própria pronúncia. Vamos ver a resposta? A tarefa foi cumprida com facilidade, cumprida com U. E, puxa, como a fila está comprida com O. O que é que vocês vão pensar? Tudo que se referir a tamanho, certo? É com O, tá bom? Tudo que for de tamanho. Então, puxa, como a fila está comprida. Vamos ver mais outros exemplos nas palavrinhas descrição e descrição. É parônimo. Parônimo por quê? Nós acabamos de dizer, são palavras diferentes, mas que possuem semelhança.
Então, quando eu digo descrição, vem do ato de descrever. Então, eu posso estar muito bem agora descrevendo nesse exato momento o ambiente onde eu estou, que eu estou no meu quarto. Então, eu vou descrever. No meu quarto, tem a minha cama, tem o meu guarda-roupa, tem o ventilador de teto. Então, isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou descrevendo o ambiente. Descrição é a pessoa que é discreta, certo? Então, nesse caso aqui, a pessoa que mantém as coisas na maior discrição, no maior sigilo, né? Então, essa é a diferença de descrever e descrever. São palavras parônimas. Vamos mais de exemplo: eminente e iminente. Então, nós temos aí uma pessoa eminente, é uma pessoa ilustre, né? Uma pessoa que chega no lugar e vou apresentar em eminência tal e tal. Então, eu tô falando de quê? De ilustre, uma pessoa ilustre. Iminente é que está para ocorrer. Então, quando eu digo assim, a cidade está em iminência de uma pandemia mundial. A cidade não, desculpa, o país. O país está numa iminência de iminente em uma pandemia. Então, no caso que eu digo assim, eu estou fazendo o quê? Que estou dizendo que está para ocorrer uma pandemia, que é o momento que nós estamos vivenciando agora, né? Então, essa é a diferença de eminente para iminente. São parônimos. Então, meus amores, somente para a gente terminar a nossa videoaula, que já está com 11 minutinhos, a tia faz de tudo para ser pequena, mas eu quero que vocês percebam a diferença do que é homônimos e do que é parônimos. Lembrando que homônimos são as palavras que são diferentes, mas a escrita delas e a pronúncia delas, elas são o quê? Elas são iguais. Então, quando eu falo de som igual, tá? Quando eu falo de escrita igual, eu estou falando de homônimos. Lembrando que os homônimos podem ser homógrafos, quando ele tem a escrita realmente igual, ou pode ser heterógrafos. O heterógrafos é quando a escrita ela é bem próxima, tá bom? E parônimos, o que é parônimos? São palavras também com significados diferentes, mas que têm o som, né, também parecido, e a escrita delas, né, também são parecidas. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? A diferença de homônimos e parônimos. E qualquer dúvida, a tia está com vocês a qualquer momento no WhatsApp durante a nossa tarde de aula, ok? Então, espero que vocês compreendam e até a nossa próxima videoaula.